você se olha no espelho, você se reconhece e entende que aquele corpo de fato é seu? Esse simples hábito diário é a realidade da grande maioria dos brasileiros. Mas saiba que existe uma parcela da população que não se reconhece no corpo que nasceu. Se veem deslocados, sem reconhecerem na própria pele a identidade que é direito de todos. O assunto do Viver Bem de hoje é identidade de gênero. Para isso, vamos fazer um grande debate sobre o tema com os nossos convidados que colaboram aí para essa discussão. Começando pela Morgana Dartibali, que é enfermeira e professora universitária, participa dos Conselhos Estaduais de Prevenção à Tortura e das Mulheres, além de ser vice-presidente do projeto Filhas do Boto Nunca Mais. Gilberto Campelo, ele que é defensor público pelo estado de Rondônia e diretor do Centro de Estudos da Defensoria Pública Estadual, graduado e que já atuou antes por 3 anos como defensor público no estado do Acre, antes de estar em Rondônia. Também a Laure Miranda, que é a primeira mulher trans da região norte com mestrado e que agora está cursando doutorado, servidora pública, professora de história, militante e pesquisadora de gênero e sexualidade na Amazônia. O Mahamud Baidun, que é psicólogo clínico e sexólogo, mestre em psicologia, especialista em terapia sexual e clínica psicanalítica, membro da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana e do Centro de Estudos e Pesquisas da Subjetividade da Saúde. Então, aí temos várias personalidades, vários contribuintes para esse debate tão especial aqui na SIC TV hoje. E eu queria saber dos senhores, primeiro, agradecer a presença de todos. Obrigada. Pedir que sintam-se à vontade para debater conosco. Eu queria iniciar, então, falando um pouquinho sobre essa discussão sobre identidade. Quem que me ajuda numa definição de identidade? Eu acho que identidade é um conceito que uma pessoa tem sobre si mesma, a forma que ela se vê, a forma que ela se enxerga, a forma que ela se sente confortável para se apresentar à sociedade. É isso. É isso? Identidade. Quando você olha para a sociedade, o que acontece? Todos nós vamos ter várias experiências, vários aprendizados ao longo da vida. E a cada experiência, nós vamos assimilando uma parte, uma característica de cada pessoa ou de cada vivência que tivemos. E a junção de tudo isso é a nossa identidade. É uma coisa única, onde é muito complexo você querer definir ou estereotipar qualquer característica no indivíduo, porque não existe identidade exatamente igual. Não existe pessoa que se identifique de uma única forma. Uma forma padrão, muito pelo contrário. É exatamente todo e qualquer tipo de padronização ou de tentativa de dizer o que é uma identidade pela sociedade é que gera a maior parte dos problemas sociais. Isso a gente está falando desde masculinidade tóxica, desde problemas em relação à violência com a mulher, até a questão dos transgêneros de uma forma geral, né? Então, assim, a identidade nada mais é do que uma construção única do indivíduo para se apresentar ao mundo e sobre o mundo, sobre sua vivência. E isso tem a ver com a identidade de gênero. Laure, de que forma nasce a identidade de gênero? A identidade de gênero, né, antes eu acho que assim, a questão da identidade ela é um conceito muito complexo, né? Vai desde a perspectiva social, da perspectiva culturalista, né, essa questão do pertencimento, da questão de se sentir, né? A identidade de gênero é como eu me vejo, como eu me sinto, né? Como eu me enxergo perante a sociedade. Né? Então, assim, a questão da identidade de gênero vai de acordo com aquilo que a heteronormatividade, né, propaga no anseio social. Né? É como eu nasço, né, do sexo masculino, né? E a sociedade quer, né, a sociedade heteronormativa, que é uma questão social, é uma questão também cultural, essa questão da imposição da identidade quando você nasce, né, já nasceu do sexo masculino, então para a sociedade, né, para a sociedade heteronormativa, aquela identidade vai ser uma identidade masculina, né, ou seja, hétero, né, já parte para a questão da concepção da sexualidade. O que foi ao contrário da minha identidade, né? Eu nasci de sexo masculino, mas eu tenho uma identidade feminina, me comporto como uma mulher,
né? Então, assim, isso é uma identidade, é como eu me vejo, é como eu me sinto, né? Não como a sociedade quer me ver, né? Como nasci de sexo masculino, quer que eu me comporte como homem. Não, eu não me sinto bem como homem, eu não me sinto bem me vestido de homem, né? Então, isso não é uma questão de escolha. Né, essa questão da identidade, ela escolheu essa identidade, né? Então ela que sofre as consequências da transfobia, né? Mudou o nome, mudou o gênero, mas vai continuar sendo homem por causa do órgão genital, porque nasceu com o órgão genital. Então tudo está ligado à questão da sexualidade, à identidade de gênero, né? Então assim, isso vai de acordo com a sociedade, vai de acordo com a localidade, com a comunidade, porque o que significa o conceito de identidade para nós aqui é diferente, por exemplo, de conceito de identidade no Japão, na Índia, em outros países. Então, a identidade ela é cultural. Né? Ela é diversificada, né? Por isso que nós temos essas outras identidades, né? LGBTI, que mais, né? E outras identidades, porque nós temos uma diversificação de sujeitos, de identidade diferente. Aí entra a questão da identidade política também, porque não é só uma questão de identidade de gênero, é uma questão, aí já entra a questão da identidade política, né? De representação. Lauri, dessa forma, pessoal, alguém poderia, já que há uma variação de termos, de conceitos, de definições, me explicar, por exemplo, o que é a mulher e o homem cis? Então, o termo cis, ele surgiu em 1987 para se referir a pessoas que se identificam com o gênero que foi designado ao nascimento. Para a gente entender isso, a gente precisa entender qual a diferença entre 5 conceitos diferentes, que é sexo, gênero designado, identidade de gênero, expressão de gênero e orientação afetivo-sexual. As pessoas, sexo é um conjunto de características biológicas que as pessoas nascem. A gente pode ser um conjunto de características fenotípicas e genotípicas. O visível é que as pessoas nascem com pênis e vulva. O problema não está ali. A biologia, geralmente, ela é binária, ela tem casos de exceções. O problema é quando a sociedade associa gêneros a essas pessoas de forma binária, de acordo com simplesmente um órgão, uma parte do corpo delas. Então, a medicina vai lá ver, olha, é um pênis, então é um menino. Então, ela atribui, ela designa um gênero a essa pessoa de acordo com a genitália dele. Pênis, menino. Vulva, menina. Só que a identidade de gênero, ela independe do gênero designado ao nascimento e independe do sexo que a pessoa nasceu. Ela é uma coisa aqui, ela na cabeça. A gente costuma dizer, sexo tá aqui, gênero designado tá na identidade, no RG, na certidão de nascimento, que eles designam, né? Mas a identidade de gênero tá aqui. Então, a pessoa pode se identificar com esse gênero que lhe foi designado ao nascimento. No caso, é uma pessoa cis, pode ser uma mulher cis ou um homem cis. E a pessoa pode não se identificar com esse gênero ao nascimento. Muito bem, então, com tantos conceitos, né? Daqui a pouco a gente volta trazendo mais conceitos, mais definições para você de casa sobre o nosso debate de hoje. Não saia daí, o intervalo é bem rápido. Um dado assustador aponta o Brasil como líder mundial no assassinato de pessoas trans no mundo. Segundo uma instituição de pesquisa, entre 1º de outubro de 2017 e 30 de setembro do ano passado, 167 transexuais foram mortos no Brasil. A pesquisa feita em 72 países classificou o México em segundo lugar, com 71 vítimas, seguido pelos Estados Unidos com 28 e Colômbia 21. Dados alarmantes, né, doutor? Sim, são dados alarmantes, mas ainda assim a gente pode falar que não correspondem com a realidade. O número da realidade, subnotificação. A realidade é muito maior. A realidade dos homicídios em razão da transfobia é muito maior e perpassa isso, até por conta da falta de preparo, se pode dizer assim, dos órgãos de segurança pública nessa notificação, até mesmo no acolhimento. Começa lá no acolhimento, na delegacia, né? Eles não sabem nomear aquela violência, se perceber... A rede não é preparada. Pois é, perceber, a rede não é preparada, isso, para perceber se a motivação daquele crime, se foi por transfobia, porque não necessariamente quando uma pessoa trans é assassinada, não necessariamente foi por
por questões de transfobia, né? Tem que se analisar a motivação daquele crime, se ela foi morta, se aquela pessoa foi assassinada por ser uma pessoa trans. Né? Isso é muito importante para fazer essa diferenciação dos homicídios em razão da transfobia. Então, assim, a rede não é preparada, não se faz um estudo mais aprofundado daquele homicídio, para que sejam feitas políticas públicas, porque esses números são utilizados para se fazer política pública de proteção à população trans. Então, quando não se tem uma notificação correta, consequentemente não se vai conseguir fazer uma política pública de proteção a essa população. Então, é necessário uma preparação do aparato estatal para receber, para acolher e para fazer as investigações desses homicídios, desses crimes, de homicídios ou outro tipo de violência, de forma mais correta, para se trabalhar as políticas públicas de proteção à população trans. E nessa era digital, nós aproveitamos que um artista do Instagram, né, criou ilustrações para o Instagram que definem e explicam um pouquinho dos conceitos que fazem parte da identidade de gênero. A gente vai colocar na tela então, vamos mostrar algumas dessas ilustrações para vocês me ajudarem a definir tudo isso para o pessoal de casa. Mulher trans, mulheres que foram registradas como homem ao nascer. No Brasil, podem ou não se identificar também com o termo travesti. Nem toda mulher trans ou travesti deseja cirurgia genital ou qualquer modificação corporal. A definição realmente é essa? Eu acho que a de travesti, ela é mais... Eu caracterizo a travesti como um terceiro gênero, assim, ao meu ver. Porque nem todas as travestis, elas querem fazer, por exemplo, a mudança de nome. O nome social para o nome civil, por exemplo. Agora, a maioria das mulheres trans, 99%, querem fazer a mudança de nome, né? E logo em seguida a redesignação sexual. Mas as travestis, a maioria delas não querem fazer a mudança de nome, querem continuar com o nome masculino, sem problema nenhum. Elas não vêem esses problemas. Né? Existe um termo guarda-chuva, que é o transgênero, e nesse termo guarda-chuva a gente pode incluir as pessoas transexuais, as travestis, as drag queens e as transformistas. Então, pra gente sentir um pouquinho dessas diferenças, deixa eu mostrar as demais ilustrações, porque às vezes são conceitos bem próximos, né? Vamos colocar o próximo? Olha só, homem trans. Homens que foram registrados como mulher ao nascer. Não há uma versão masculina para o termo travesti, nem todo homem trans deseja a cirurgia genital, peitoral ou qualquer modificação corporal. A gente vai mostrar a próxima definição, agora do não binário. O conceito de não binário, segundo a visão desse artista do Instagram. Indivíduo que não se identifica como binariedade de gênero, ou seja, homem ou mulher. A pessoa pode se identificar com ambos, nenhum outro diferente, fluir entre estes. Não tem relação direta com o vestuário ou estilo. Além do não binário, a gente também tem o conceito de drag queen, que é uma forma de arte performativa em que se interpreta uma personagem com simbologia feminina exagerada. Qualquer pessoa pode performar como drag queen, independente de gênero ou corporalidade. Além da drag queen, a gente acaba voltando um pouquinho ali no que a Laure falou. Temos a definição do travesti, a identidade de gênero exclusivamente feminina e latino-americana. Trata-se da pessoa designada homem ao nascer que se reconhece numa identidade feminina. O termo normalmente é utilizado para uma população mais marginalizada. Não necessariamente se consideram mulheres. Então, tudo, de certa forma, um pouco próximo, né, gente? Eu ia até falar isso. A travesti, geralmente o termo travesti é utilizado mais de uma forma em muitos casos, de forma pejorativa, né? Para fazer a exclusão de um grupo de pessoas, enfim, dentro desse conceito guarda-chuva que o Mahmoud falou. Né? Então, eu consigo enxergar muitos pontos de convergência da travesti com a mulher trans. Né? Realmente é muito difícil você verificar essa diferenciação, porque a gente pode usar também a questão da única e exclusivamente da indumentária, né? A travestinilidade está ligada também à questão da indumentária feminina. De não estar o tempo todo
ali numa característica feminina, utilizando das roupas e tudo mais, mas diferente do dado momento se sente como mulher. Sim, Geralmente, as pessoas transexuais, elas desejam passar por um processo de redesignação de nome social. Nem todas desejam fazer o processo de redesignação sexual, mas a maioria desejam passar por um processo de mudança de nome civil, né? As pessoas travestis não, é mais uma questão de travestilidade, o próprio termo traz isso, a questão da roupa, né? E eu discordo com o artista, existem sim homens travestis, entendeu? Existe, tipo, mulheres que gostam de se vestir como homens, por que não? E que não tem nada a ver com a questão da sexualidade. Isso, tem nada a ver também com a questão da identidade. Quando eu estava falando dos conceitos... Na verdade, doutor, a gente até separou assim, alguns dos principais que ainda causam certa confusão. Porque, na verdade, são inúmeras as definições hoje, né? Por exemplo, poderíamos até ter, de repente, alguma definição já que há esse conceito de que o homem também tem esse sentimento, esse comportamento em determinados momentos. De travesti, né? Quando eu estava falando dos conceitos, eu falei de sexo, gênero designado e identidade de gênero. Eu ia falar sobre expressão de gênero. É muito importante a gente diferenciar a identidade de gênero, que é uma questão identitária aqui, da forma como eu me sinto, como eu me apresento à sociedade, da expressão de gênero, que é a questão de comportamento. Eu posso ser um homem cis e ter características que a sociedade associa ao feminino. Quando a gente nasce... a sociedade não só divide as pessoas em homens e mulheres, mas ela atribui a eles certas características que eles têm que seguir veementemente, senão vão passar por um processo de escárnio, vão tornar vítimas de bullying, por exemplo. Então, quem é homem de verdade tem que ser macho, falar grosso, gostar de futebol, vestir aba reta, sei lá. Azul, né? Quem é mulher tem que gostar de rosa, ser delicada. E, por exemplo, eu sou um homem cis, eu tenho pelos, mas eu tenho uma voz mais afeminada, eu gosto de arte, mas eu não sou uma pessoa trans, entendeu? Eu não sou travesti. A gente precisa entender que cada coisa é uma coisa. Queria, inclusive, que o doutor fosse preparando a resposta para mim, se existe dentro da legislação, dentro da área jurídica, uma quantidade já definida, específica, de conceitos para serem trabalhados também essas políticas públicas. O senhor me responde depois do intervalo, porque enquanto isso você de casa vai aproveitando a nossa pausa. Daqui a pouco a gente volta com uma matéria com homens e uma mulher trans, onde cada um deles compartilha um pouquinho do seu processo de aceitação pessoal. Não saia daí que nós voltamos em instantes. Bom, nós preparamos uma matéria com homens e uma mulher trans, onde cada um deles compartilha um pouco do processo de aceitação pessoal. Vamos acompanhar? Eu tinha uma amiga que ela percebia que eu era diferente. E quando a gente era criança ainda, ela pegou e falou, não, vamos escolher um nome para te chamar masculino, porque ela sabia que eu me sentia à vontade assim. E ela escolheu esse nome. Ela me chamava de Biel. Meu pai é árabe. O pai veio de Jerusalém com 23 anos. Na verdade, Fahima é o nome da minha avó. Olha só o peso que eu tenho, né? De ter herdado o nome da avó. Sou a Fabiola, sempre fui Fabiola. A minha mãe, ela sempre acompanhou todos os meus processos, desde as minhas dúvidas até eu finalmente me aceitar. Às vezes eu chegava na escola, quando eu via alguém assim me olhando diferente, eu ficava com medo, né? E às vezes tinha algumas meninas trans que estudavam junto comigo, que os meninos batiam nelas. Eles batiam nela, então aquilo ali me gerava medo. Aí o que eu fazia? Eu me trancava. Eu ficava reprimida. Porque eu sempre era o mais calado, que sentava lá na frente, ficava quieto. Eu não sofri preconceitos por parte do corpo docente e
tão pouco dos alunos. Deixei as escolas pela pressão, né? Mais pela pressão das escolas do que da minha família. E antes de ontem que eu vim contar a primeira vez para ela, não, mãe, não foi isso não. Ela pensava que eu tinha deixado a escola porque eu tinha preguiça de estudar. Eu não estudei mais na minha época, porque por isso, a gente sofria violência. Para mim, ser um homem trans é você simplesmente ter nascido no corpo errado e você se identificar, o seu cérebro é de um homem, mas o seu corpo não é. Eu vivia uma vida um pouquinho escondida pelo medo, né? Pelo medo do que as pessoas iam falar, pelo medo do que a minha família, qual seria a reação da minha família. Eu passei por uma fase no qual eu já fui gordinho, eu me olhava no espelho, eu não me via como o tamanho que eu tinha, então toda uma visão distorcida, eu não me via com o sexo no qual eu tenho ainda, né? Então tudo para mim foi um pouco mais complicado. Ele às vezes tem medo de andar na rua, mas ele também tem coragem. Eu diria para ele tomar cuidado, mas para não ter medo que o futuro é grandioso, que Deus ele é maravilhoso com ele. Essa pessoa aqui é a pessoa que eu sempre fui, né? Séria, bonita, só não era loira, tá? Que loira eu fiquei agora. Eu me sinto uma pessoa maravilhosa, uma pessoa realizada e não vai tirar o meu sorriso, nada vai tirar a minha alegria que eu quero buscar os meus sonhos, as minhas conquistas. A Fabiola, futura assistente social, bonita, cheia de vontade de trabalhar e com um futuro brilhante pela frente. Nunca desistir, porque agora que ele se encontrou, ninguém consegue segurar ele. Obrigado também. Hoje a gente é incrível. Confessar aqui pra vocês que é de se arrepiar, né? Ouvir tantas histórias ali, muitas vezes guardadas, que machucam e feriram ao longo do tempo, mas que ao menos apresentam aí toda uma sinalização de uma história de felicidade. Que virou esperança, né? Que virou esperança de um futuro. Sentiram-se da mesma maneira? Eu acho lindo. E eu acho mais lindo ainda poder saber que são pessoas daqui. Pessoas que estão tendo espaços, pessoas que estão crescendo, pessoas que estão tendo uma representação. Não é a história de todos, não é. Eu queria muito que essas histórias fossem comuns, porque vocês são pessoas bem-sucedidas, pessoas que tiveram um brilho na vida e uma história fantástica. Mas não é a realidade de todos. Gente, com um tema tão longo como esse, né, um debate tão amplo, o nosso tempo é curto, a gente vai levar esse debate a um novo programa, a gente continua no próximo sábado e agradeço muito a vocês, viu? Obrigada, obrigada de coração. Eu te agradeço. Então, viu só, né, sábado que vem a gente continua falando um pouquinho sobre este tema, espero vocês 11 da manhã, você um ótimo fim de semana, espero que tenham gostado da primeira parte do nosso debate. Até mais.